Evangelho de João, capítulo 1, versículos 29 a 34. E a gente tem estudado os encontros de Jesus com pessoas. E hoje ele vai se encontrar com um profeta, João Batista. E João Batista vai pregar a respeito de Jesus. Um dos primeiros sermões a respeito de Jesus que aconteceu no tempo dele, depois do seu nascimento, foi o de João Batista. E o que ele ensinou a respeito de Jesus? Eu quero começar a estudar isso pela manhã e depois à noite. A Bíblia diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. João continuou: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus que me mandou batizar com água me disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso, e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. Eu quero orar junto com você. Vamos orar? E eu recebi um pedido especial de oração, para a gente estar orando pela família do seu Nelson, ali perto, que veio falecer, especialmente pela dona Linete, que é sua esposa. E nós vamos orar por eles agora e pedir a direção de Deus. Pai querido, nós estamos na tua presença. Tua presença é tão preciosa para nós, por isso estamos aqui. O Senhor é a razão de nós nos reunirmos nesse templo. Esse templo seria um monumento, talvez, mas não teria sentido nem a alegria se a tua presença não se espalhasse aqui sobre nós. E é por isso que nós estamos aqui para te adorar e para te bendizer. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua presença. E nessa hora, quando vamos estudar a tua palavra, ministra o nosso coração. Que a tua palavra fale a nossa alma, que os nossos olhos sejam abertos, que o nosso coração seja aberto, que os nossos ouvidos sejam abertos, e aquilo que o Senhor preparou para mim, e aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós, o Senhor derrame sobre as nossas vidas. E de uma maneira especial eu quero orar pela família do seu Aliperte que veio a falecer. Que a consolação do Senhor esteja sobre eles, que o amor do Senhor, que a proteção, que a força, que a alegria do Senhor os alcance. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar. João Batista é uma das pessoas mais importantes do Novo Testamento. Você pode imaginar quantas vezes ele é mencionado no Novo Testamento? Você tem uma ideia? Vamos fazer uma brincadeira? Dá um chute aí. Quantas vezes você acha que o nome de João Batista é mencionado no Novo Testamento? Fala para a pessoa que está do seu lado. Vamos lá. Ó, eu mais ou menos acho tanto. Fala aí. Quero ver. Quanto você acha? Fala para ela. Pergunta aí, vamos lá. Conseguiu fazer o seu chute aí? Tá? Agora vamos fazer o teste, se está certo, hein? João Batista é mencionado 89 vezes no Novo Testamento. Alguém acertou? Não. Alguém conseguiu chutar acima de 50? Opa, olha lá, alguns. Parabéns para vocês, chegaram mais perto. Não é? Que coisa interessante. Por que será que João Batista é mencionado tantas vezes no Novo Testamento? Porque ele era um profeta que havia sido predito no Velho Testamento, no livro de Malaquias, que viria um profeta próximo da vinda do Messias,
e que esse profeta seria semelhante ao profeta Elias do Velho Testamento, e que esse seria um sinal de que o Messias estava chegando, e por isso que ele era tão importante. A mensagem que ele tinha e o trabalho que ele tinha para fazer também tinham sido profetizados. Dizia que viria uma voz vinda do deserto que prepararia o caminho da vinda do Messias de Deus. E aí então a gente vai encontrar esse homem, João Batista, surgindo de uma maneira muito estranha, muito interessante. Primeiro, a aparência dele era estranha. Ele usava uma roupa muito esquisita. Ele usava peles de animais e se vestia com peles de animais. Naquele tempo as pessoas usavam os vestidos de tecido, mas ele usava essas peles de animais. Essas peles de animais eram amarradas por um cinto. E ele comia aquilo que dava no deserto, né? Ele comia mel silvestre e o quê? Gafanhotos. Você quer comer uma saladinha de gafanhoto? Né? Era uma comida muito estranha, mas é interessante porque era exatamente assim que Elias se vestia no Velho Testamento. E mais, ele tinha uma mensagem muito contundente. Olha só como ele pregava arrependimento de todas as pessoas, não importava se elas eram judeus ou não eram judeus, porque o judeu achava que ele não precisava de arrependimento, porque ele era filho de Abraão, ele já tinha recebido a herança, e a herança era a salvação eterna, por nascimento. E então ele pregava o que está lá em Mateus capítulo 3, versículos 9 e 10, diz assim: e não digam uns aos outros, Abraão é o nosso antepassado, pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz, e toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Ou por exemplo, Lucas 3, versos 8 e 9, que dizia assim: façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados, e não digam uns aos outros, nós somos descendentes de Abraão, pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes a Abraão. E aí ele repete, o machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. João teve um privilégio muito especial, apresentar a Jesus à nação de Israel. E também uma tarefa muito difícil, que foi preparar a nação para receber o Messias. O evangelista João fala a respeito de João Batista. No primeiro capítulo, ele dedica esse primeiro capítulo do seu evangelho para tentar nos ajudar a entender o que João pregava a respeito de Jesus. E nessa manhã eu quero pegar apenas um dos aspectos da pregação de João Batista a respeito de Jesus e tentar explicar para vocês. O que João ensinava a respeito de Jesus? Uma das primeiras coisas era que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia diz assim: no dia seguinte João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A primeira coisa que nós podemos aprender é que João Batista tinha uma percepção de Jesus diferente. Ele não via Jesus apenas como um profeta, ele não via Jesus apenas como um sábio, ele não via Jesus apenas como alguém que tinha uma ética para transmitir para o mundo, ele via como o Cordeiro de Deus. O que significa isso? Para o judeu era muito fácil entender, mas para nós é muito complicado entender, dizer o que significa Jesus é o Cordeiro de Deus. O culto no Velho Testamento estava baseado na certeza de que todo pecado gera a morte. Jesus ensinou isso.
Paulo ensinou isso, mas o judeu tinha isso claramente na sua mente. Paulo disse: o salário do pecado é a morte. Agora, como é que um judeu aprendia desde pequenino que o pecado gera morte? Quando ele nascia, quando ele tinha 8 dias de vida, qualquer judeu do sexo masculino tinha que ser circuncidado. Mas antes da circuncisão, ele tinha que ir ao templo e matava-se algum animalzinho, normalmente um passarinho, uma rolinha. E era oferenda pelo pecado. Quando aquela criança começava a crescer, ela ia no templo e o papai dela ia adorar a Deus. Mas ninguém pode adorar a Deus porque há uma barreira espiritual entre o homem e Deus, que se chama os nossos pecados. E aí então o papai levava aquela criança, pegava um cordeirinho, tá? E oferecia em sacrifício esse cordeirinho pelos pecados. E era uma coisa muito horrível. Você imagina você levar uma criança no templo para isso. Muito estranho. E aí o papai dizia assim: põe a mão na cabeça da ovelhinha. Aí punha a mão na cabeça da ovelhinha. Aí vinha o sacerdote com um punhal, um cutelo, tá? E enquanto a criança estava com a mão na cabeça da ovelhinha, ele matava a ovelhinha. E muito provavelmente a criança chorava, porque toda criança gosta de bichinho. E ele perguntava: papai, por que a ovelhinha está morrendo? E então o papai dizia assim: porque quando você colocou a mão sobre a cabeça dessa ovelhinha, os seus pecados simbolicamente foram transferidos para essa ovelhinha, e ela morreu no seu lugar, para que você possa ter comunhão com Deus. E aí então pegava-se aquele cordeirinho, colocava-se no altar, e desse cordeirinho não se aproveitava nada, ele era queimado totalmente, porque o pecado na minha vida e na sua vida destrói completamente. Eu não sei se eu tinha estômago para um culto desse, fala a verdade. Não é muito violento? É um culto muito forte, muito estranho. Para mim me choca. Mas Deus tinha um propósito, porque naquele tempo muitas pessoas não sabiam ler e escrever. Muitas pessoas não conheciam a não ser a tradição oral, aquilo que era falado de um para outro, de geração em geração. E algumas coisas que eram importantes tinham que ficar guardadas na mente para a vida inteira. E uma das coisas que era importante, que às vezes nós perdemos o sentido nos dias de hoje, é que o pecado mata. O pecado não só nos destrói interiormente, mas ele nos destrói espiritualmente numa relação com Deus. O pecado nos destrói interiormente porque as nossas culpas nos acusam. O pecado nos destrói interiormente porque várias doenças que nós temos vêm de fruto de pecados, de atos que praticamos que nos contaminam. Há muita coisa que fazemos que gera mal sobre os outros, e os nossos pecados ofendem e machucam outros. O pecado mata em todos os sentidos. E às vezes nós não temos essa percepção que o nosso pecado nos mata, e que o nosso pecado machuca outras pessoas, e que o nosso pecado não é uma questão só minha, porque quando às vezes eu estou vivendo o pecado, eu faço tanta gente sofrer que está à minha volta, que não tem nada a ver com o meu pecado, e que eu preciso de alguém, porque eu mesmo não consigo resolver os problemas dos meus próprios pecados. Você já percebeu que há coisa que não tem conserto na vida? Que às vezes a gente até tenta se arrepender e consertar, mas não tem mais jeito? Que não tem como voltar atrás? Alguns anos atrás, eu estava num retiro de casais, eu já contei essa história para vocês, mas tem tanto a ver com isso. Eu encontrei um homem chamado Aziel, ele tinha mais de 50 anos de idade.
Ele era carregador de malas naquele hotel. E quando terminou o nosso encontro de casais naquele hotel, a gente fez um tempo de oração pelos funcionários, entregamos uma Bíblia para cada um deles. E quando terminou aquele tempo de oração, aquele homem forte, nordestino, chegou bem pertinho de mim no meu ouvido e disse assim: a minha esposa está doente, será que o senhor podia orar por ela? E eu disse: Aziel, eu vou orar pela sua esposa, mas você tem muito trabalho agora e eu também vou despedir todo mundo, então eu queria que você subisse no meu quarto quando a gente terminar tudo isso aqui, porque eu vou ser o último a sair, eu quero orar só por você. E ele disse: ah, pastor, eu não posso, a administração do hotel não me deixa subir no quarto do hóspede assim. Eu falei assim: Aziel, você pode me ajudar com as minhas malas? Claro, pastor, quando o senhor quiser, então suba no meu quarto, e aí quando você for ajudar lá com as malas, eu vou orar por você. Assim eu posso, então tá bom. Aí fomos, trabalhamos e corremos, e quando chegou no final de tudo, ele bateu na porta do meu quarto: pastor, eu vim ajudar com as suas malas. Eu falei: entra aqui, Aziel, o que é que está acontecendo com você? E aí ele me contou uma história, contou da esposa que estava doente, pediu oração, mas na verdade tinha uma dor muito grande na alma desse homem. Quando ele era jovem, lá no Nordeste, teve uma feira, e lá naquela feira ele teve uma briga muito forte, porque alguém falou mal do pai dele, e ele bateu muito numa pessoa, e aquilo virou um escândalo na cidade. E ele não teve coragem de voltar para casa, por causa de todo aquele escândalo que aconteceu. E o pai dele mandava recados para Aziel. Ele dizia assim: Aziel, volta para casa, menino, você é muito querido, vem para casa. E aí mandou um amigo dele dizer para ele: olha, lembra quando você saía para farra à noite, e a sua mãe trancava a porta, porque lá no Nordeste é muito comum ter aquela fechadura, né, que quando você bate a porta, só com a chave você abre pelo lado de fora, mas por dentro você abre com o trinco, né? E quando a sua mãe fazia isso, eu ia lá e colocava um lencinho branco, bem na lingueta da fechadura, para que quando você chegasse, você puxasse o lencinho, empurrasse a porta e pudesse entrar. Filho, lembra, se eu pudesse, eu colocava no caminho que leva você de onde você está, até a nossa casa, centenas de lençóis para dizer: vem para casa, vem para casa. E ele disse: sabe, pastor, eu não ouvi meu pai. E eu queria provar para ele que eu era forte, que eu era capaz, que eu era macho. Peguei minhas coisas e vim aqui para o sul. E disse: eu vou ganhar a vida e vou ficar rico. Mas olha, pastor, eu tenho mais de 50 anos e continuo carregando malas. Mas sabe o que é pior? É que eu nunca mais voltei para casa. E meu pai faleceu. Quando eu recebi a notícia que meu pai faleceu, eu peguei um ônibus e fui para lá. Mas não deu tempo de chegar para o enterro. São muitas horas de viagem. Quando cheguei lá, procurei um amigo do meu pai, porque eu tinha vergonha de encontrar minha família. E esse amigo do meu pai me levou até o túmulo do meu pai. Eu me ajoelhei ali, chorei, 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 mas eu não podia fazer mais nada. Queridos, há coisas que nós fazemos na nossa vida, que a Bíblia chama de pecados, que nós não conseguimos consertar. Na verdade, o pecado você nunca vai conseguir consertar. E aí então João Batista vai nos dar uma lição tremenda. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um dia, por causa desses pecados e outros, grandes e pequenos,
que nenhum cordeirinho pode tirar, porque ele só nos ensina que o pecado mata, Jesus foi para a cruz, como o Cordeiro de Deus que toma o meu lugar e o seu lugar. Para quê? Para que pudesse não apenas vir misericórdia de Deus sobre nós, um afastamento temporário do castigo, mas que pudesse vir sobre nós perdão, e que Ele pudesse levar embora toda a culpa, e levar embora e cravá-la na cruz do Calvário. E esse é o sentido de uma das profecias mais preciosas do Antigo Testamento. Isaías 53 diz assim, eu vou lê-la, tem 12 versículos, mas é incrível. Isso foi escrito há centenas de anos antes de Jesus nascer. E essa profecia era o propósito de Deus, desse Jesus que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O povo diz, quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos, ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver, nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando e que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido, cada um de nós seguiu o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo e fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos. Embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira, o Senhor Deus diz, eu quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa, e verá os seus descendentes, e ele fará com que o meu plano dê certo. E depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação, e ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra, ele receberá sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. O que a Bíblia vai nos dizer nesse trecho e em tantos outros, eu não tenho tempo de ler tantos outros, como por exemplo Êxodo 12, quando a palavra de Deus fala que o Cordeiro de Deus da Páscoa foi o Cordeiro que Deus preparou para que o anjo da morte saltasse sobre a casa do povo dele. E ali estava uma figura linda, que quando vem o juízo de Deus, por causa do sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o anjo do juízo salta, porque ele tirou o pecado da nossa vida pela sua infinita graça. Ou então, em Gênesis 22, quando está lá Isaac e Abraão,
E Isaac diz: bom, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, mas onde está o cordeiro? E o pai diz para ele assim: Isaac, meu filho, Deus proverá. E antes que ele matasse o seu filho, Deus preparou um cordeirinho para tomar o lugar de Isaac. E tantos outros lugares da Bíblia. O que a Bíblia está nos ensinando é uma lição simples, mas tremenda. O nosso pecado, o meu e o seu, mata. E eu não tenho como consertar o meu próprio pecado. Aziel não podia acordar o seu pai e dizer: papai, perdoa-me. Não porque eu fiz alguma coisa tremendamente errada, mas porque eu simplesmente desapareci da sua vida e não tive a coragem de voltar para te dar um beijo e um abraço. E quando a gente olha para isso, aquele homem já tinha passado 3 anos da morte do seu pai, ele ainda se sentia derrotado, impotente, condenado pela sua própria consciência. Um pedacinho dele estava morto. Mas sabe o que foi gostoso? Eu disse para Aziel: Aziel, você não pode conversar com seu pai porque ele já morreu. E você não pode receber o perdão do seu pai porque ele não está aqui para te abraçar. Mas eu quero dizer uma coisa tremenda para você. Onde está o seu pai? Ele disse assim: meu pai era um crente fiel a Jesus, presbítero da igreja presbiteriana. Eu tenho certeza que ele está sentado com o Senhor nos céus. Ele disse: então eu tenho uma solução para você. Há uma coisa que seu pai queria mais do que você voltar para sua casa. É que você voltasse para a casa do Pai eterno, Jesus, o Senhor da tua vida. E se hoje você puder voltar para Jesus e entregar o seu coração para Jesus, reconhecendo que só Ele tem o poder para perdoar os seus pecados e lavar a sua vida, vai haver uma festa muito grande no céu. Porque a Bíblia diz que quando a gente faz isso aqui, vai haver uma festa no céu. E eu acho que o seu pai vai perguntar para os anjos: que festa é essa? Que festa é essa que está acontecendo? E algum dos anjos do Senhor vai dizer: é porque Aziel voltou para casa do Pai eterno. Porque o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, nos purifica de todo o pecado. Não há pecado, grande ou pequeno, não há marca dolorida, lacerante, que não seja tratada pelo poder do sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe, o gostoso é que Ele arranca fora o pecado. E é por isso que pode haver no nosso coração algo que a gente não consegue construir quando a culpa está dentro de nós. Paz com Deus e paz com a gente mesmo. Porque uma das promessas de Jesus foi essa: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nessa manhã eu queria terminar esse tempo de meditação na palavra, pensando nesse primeiro aspecto que João falou. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nessa manhã eu queria orar. Cada um de nós temos uma história parecida com a do Aziel. Cada um tem a sua própria história. Talvez na sua história não tenha um túmulo, talvez na sua história não tenha a distância do Nordeste ao Sul, mas nós sabemos que nós somos pecadores. Talvez a gente não acredite em algumas circunstâncias que um pecado nos mate,
Mas a gente pode perceber às vezes ao longo da vida que o pecado, de uma maneira geral, nos destrói. E nessa manhã eu queria orar por pessoas que pela fé, queiram pedir para Jesus ser o Cordeiro de Deus na sua vida. Pedir que o sangue que Ele verteu na cruz do Calvário lave e perdoe os seus pecados. Pedir para Jesus entrar no seu coração, ser o Senhor da sua vida e começar uma obra de restauração. Pedir para Jesus algo que só Ele pode fazer, colocar a paz dele na nossa alma, com Deus e com as pessoas. Uma coisa bonita em Jesus é que quando Ele começa essa obra, e se as pessoas estão vivas, aquelas que precisam ser restauradas, Ele vai trabalhar o nosso coração e vai nos mandar restaurar essas pessoas, porque aí nós somos portadores de uma bênção. Mas se elas não estão mais aqui, Ele vai dizer para a gente: eu sou suficiente para tratar da tua vida e da tua história. E não importa o que esteja na nossa história, Ele é suficiente. E nessa manhã eu queria orar por algumas pessoas que queiram receber Jesus como o Cordeiro de Deus e dizer: Senhor Jesus, sou pecador, preciso da tua misericórdia, do teu perdão e da tua transformação. Eu não sei como é que funciona esse negócio, mas se funciona, eu quero na minha vida. Sou eu que preciso. Se Jesus estiver falando com você, eu vou te convidar para você vir aqui na frente para a gente orar. E eu sempre repito isso, e vou repetir outra vez. Por que eu convido para vir aqui na frente? Porque quando a gente faz uma entrega para Jesus, a gente está dizendo: não é mais do meu jeito, eu vou me colocar nas tuas mãos. E se você não é capaz de obedecer à voz de Jesus dentro de um tempo, para sair do seu lugar e vir aqui na frente, você não vai obedecer à voz de Jesus quando sair por aquela porta. Então esse é um sinal mais para você, se você quer entregar a tua vida mesmo ou não, do que para mim ou para Deus. Então, se o Espírito de Deus está falando com você, eu queria orar por você. Sai aí do teu lugar agora e diz: Jesus perdoa, Jesus lava, Jesus transforma a minha vida. Eu estou precisando dessa transformação que o Senhor está falando aqui. Eu preciso, vem. Se Jesus estiver falando com você, levanta aí do teu lugar agora, em nome de Jesus. Se tiver aí uma família que está precisando viver essa experiência com Deus, levanta aí a família toda e vem para cá em nome de Jesus. Porque hoje é dia que Jesus quer fazer uma obra tremenda na minha vida, na tua vida, na vida de todo aquele que o busca sinceramente. O sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, nos purifica de todo o pecado. Mas e esse aqui? E aquele? Tanto faz. O sangue de Jesus é suficiente. Quem mais o Senhor está chamando aqui? Eu sinto o Espírito de Deus falar para mim que tem gente dele, que Ele está operando algo novo. E Ele está dizendo: vem para cá, eu quero fazer isso na tua vida, vem para cá. Então, se o Espírito de Deus está falando, vem. Não luta contra a voz do Senhor na tua alma, não. Essa é a maior tolice, lutar contra a bênção de Deus. E perder aquilo que Ele tem para nós. Então, se Jesus está falando com você, vem. Vem para cá, em nome de Jesus. Que privilégio ter Jesus como Senhor e Salvador. Que privilégio é ter o sangue de Jesus nos purificando. Sabe o que a Bíblia fala? É que quando Ele nos lava, Ele nos dá uma nova vida. É incrível. É como se Deus estivesse dizendo: vou te dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Vamos começar de novo, agora com a minha graça. Com a minha graça, com o meu poder. Você não vai estar sozinho. E a gente vai estar orando junto. Eu queria pedir que alguns irmãos que estão aqui, que pudessem nos ajudar, viessem bem para pertinho aqui para abraçar essas pessoas. Dizer: olha, eu vim aqui só orar por você. Quem vai vir orar por você é pecador, cheio de defeito, não é perfeito não, é gente de carne e osso. Ele só quer dizer: olha, eu quero estar com você nessa jornada e ser teu companheiro, quero orar junto com você. E a gente pede para eles virem, porque é tão gostoso nessa hora que a gente está orando, a gente sentir que
tem alguém de carne e osso, né, do lado da gente, orando junto com a gente, abençoando a nossa vida, né? Então, tem gente aqui na frente. Eu preciso de alguns homens, algumas mulheres que possam vir aqui orar com alguém, só abraçar essa pessoa. Por enquanto, só abraça. Depois eu explico o que você faz. Eu vou orar por eles e depois eu vou orientar como é que o companheiro de oração vai orar por motivos específicos que estão aí no coração dessas pessoas. Tem uma jovem aqui, tem outra jovem aqui, tem um casal aqui, tem uma moça, tem um rapaz aqui. Onde está o povo de Deus? Vem aqui rápido, os pastores todos estão aqui, os missionários que estão aqui, venham orar. Os líderes de célula que estão aqui, os diáconos, venham aqui rapidinho. Venham orar com as pessoas aqui na frente, ó, nessa primeira fila. Vem pela escada aqui, ó. Vocês estão aqui em cima, venham para esse lado de cá, tá? Para abraçar essas pessoas que estão aqui, tá? Você me ajuda? Se ninguém chegou perto de você, dá um sinal com a mão. Ó, tem um senhor que está ali sozinho. Dá um sinalzinho aqui para... Ó, esse senhor está sozinho ali. Se alguém puder chegar aqui perto dele, tá? Esse senhor que está de paletó aqui. Eu posso estar me esquecendo. Tem um casal que está sozinho. Tem gente perto aí já? Já estão juntos aqui? Alguém pode orar? Tá junto já? Quem está sozinho? Dá um aceno com a mão. Acho que está aqui sozinho. Tem um casal que está sozinho aqui, tá? Tem uma moça aqui. Esse casal está sozinho. Tem mais alguém? Tem um jovem que está sozinho aqui, tá? Se alguém puder orar com ele. Tem esse casal que está ali sozinho também. É que agora misturou e eu me perdi, tá? Então o pessoal está aqui e eu não vi, tá? Se alguém puder orar com esse jovem que está ali e com esse casal. Tem um casal bem aqui, ó. Isso. E esse jovem que está aqui, ó. Isso. Esse jovem de branco que está aí, ó. Chega junto dele aí. Pronto. Quem está sozinho? Vem aqui, Hans. Vem orar aqui. Está aqui, ó. Tá? Pode vir, isso, vem orar, tá? Agora, olha, nós vamos orar juntos, tá? A primeira oração é sua, depois o companheiro de oração ora junto com você, tá? A primeira oração é confissão. Há alguma coisa que está doendo aí no teu coração, que você precisa que Jesus transforme, não é isso? Ninguém precisa saber, só você e Deus. Então agora você vai dizer: Jesus, eu queria colocar a minha vida nas tuas mãos. E queria te pedir perdão. E se tem uma coisa específica, conta para Ele. Ou se tem um conjunto de coisas, fala: ó, minha vida está enrolada. Preciso do teu perdão. Eu preciso da tua misericórdia. Lava-me para eu ficar limpo. Perdoa-me. E transforma. Porque às vezes o bem que eu quero fazer eu não faço. E o mal que eu não quero fazer eu estou fazendo. Me transforma. E que eu possa sentir a paz do Senhor. A alegria do Senhor. E que de hoje em diante Tu sejas o Senhor e o Salvador da minha vida. Agora eu vou orar. Senhor Jesus, estende a Tua mão de poder. E completa essa obra que o Senhor começou nesses corações, derramando do Teu Espírito Santo sobre eles, de tal maneira que uma nova natureza venha, a natureza do Teu Espírito, o poder do Teu Espírito, a transformação do Teu Espírito, e que o perdão seja coroado com o selo, e que o Senhor esteja dizendo ao coração deles: você é meu filho amado, lavado, limpo e restaurado. Coloca neles, Senhor, a Tua graça, a Tua esperança, a Tua alegria, a Tua salvação. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você fica de pé agora. O companheiro de oração que está pertinho de você vai perguntar: ó, tem alguma área da tua vida que você gostaria que eu orasse por você? Não precisa contar a história toda não. Ó, ora pela minha vida, ora pelo meu coração, ora pela minha família, ora pelo meu casamento. Eu não sei, uma área da vida. E enquanto nós estivermos cantando aqui, eles vão estar orando por vocês, tá? E eu queria convidar vocês depois, tá? E nós estamos só anotando o seu nome, etc. Alguém vai telefonar depois para você, para saber como você está.
se a gente pode continuar orando por você e caminhar com você, tá? Então orem aqui, todo o povo de Deus de pé agora, dê a mão um para o outro. E enquanto eles estão orando, nós vamos cantar. E olha, hoje à noite eu vou continuar essa mensagem. E eu vou falar sobre o segundo ponto desse sermão, que é: João Batista ensinou que Jesus é quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. E hoje à noite eu vou falar sobre isso. Como é que eu posso? Como é que funciona isso? Como é que a palavra de Deus ensina a respeito disso? E eu quero convidar você para estudar conosco. Dá a mão aqui, fecha o corredor aqui. Dá a mão para o teu irmão desse outro lado aqui, daquele outro lado. Vamos estar junto. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza. Esse é Jesus. Tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és princípio, meio e fim. Aleluia. Bem mais que os mares. Ele é maior que tudo isso. Bem mais que o sol. Maior que o sol, Ele criou tudo isso. Maravilhas que o homem conheceu. Não tem tecnologia. E as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Jesus nos ama. Essa é a coisa mais preciosa. Ele ama você. Ama você. Você é precioso demais. Você é preciosa demais. Você é precioso demais. Que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és princípio, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o homem conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou, como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou, Jesus. Aleluia. Não é? Que
Que gostoso. Você é amado pelo Senhor Jesus, aleluia. Nós vamos orar e vamos encerrar esse culto, tá bom? Olha, hoje eu passei do tempo, você me perdoa, tá? Hoje eu extrapolei aqui, tá? Mas foi horário de verão, deu tudo mais ou menos errado. Começou, o pessoal lá embaixo estava meio sonolento, demorava de passar as músicas. Você percebeu, né, que demorava, né? O pessoal que está me ouvindo lá embaixo, vocês estavam sonolentos hoje, hein? Demorava de passar música, aconteceu. Mas eu vou melhorar, pode deixar, tá? Tá bom? Agora vamos agradecer a Deus, porque apesar de todas as nossas falhas, Ele estava aqui conosco e nos abençoou. Não é verdade? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, estejam com todos nós aqui, e com o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Vão na paz do Senhor, tá?